Fala galera, tudo bem? Temática de hoje, BRICS. O que nós temos? Um tema extremamente repetitivo nos nossos vestibulares, porque esse grupo de países nos últimos anos passou a ser considerado como aquele grupo com maior potencial de atração de investimentos, de atração de capitais. São os chamados principais países emergentes. Mas como que isso aparece para nós em uma situação de prova? Então veja o exemplo que nós colocamos para vocês. O primeiro aspecto que você vai observar é que ele vai trabalhar com um texto, contando para você o que vem a ser, como surgiu e tudo mais. Então é importante que você faça uma pausa, faça uma leitura do texto de forma clara. De que modo? Todo o texto. Não cometa o erro de ir direto para as alternativas. Fez a pausa, fez a leitura, entendeu o texto, aí você vai para o questionamento. O que ele me pede? Que apesar das possíveis divergências citadas pelo texto acima, acerca da consolidação dos BRICS, como um ator importante no cenário global, os países que o integram têm realizado cúpulas anuais, onde celebram diversos acordos e entendimentos que formalizam cada vez mais as iniciativas do grupo. Tá? Aí ele quer saber, olha só, em 2015, durante a cúpula que nós tivemos aonde? Essa cúpula, por sinal, ela ocorreu no Brasil. Foi a 7ª cúpula dos BRICS. Consolidou-se uma instituição que dá unidade ao grupo e representa uma significativa alteração na geopolítica financeira global. Olha o aspecto importante, ó. Ele está te direcionando. E aí ele pede para você assinalar a que se refere o texto e o que seria essa Constituição consolidada em 2015 pelos BRICS. Aí ele fala, olha, é uma missão das Nações Unidas para o Mediterrâneo, é um Banco de Desenvolvimento, o NBD, é um Fundo Monetário Internacional 2, é um Movimento Internacional Socialista, é um Banco Central do Sul, o BCS. Então aqui eu já sou bem objetivo com você. Você vai perceber que tem algumas afirmações que são absurdas. Então você tem que excluir. Por sinal, essa questão foi uma questão que caiu no Enem. Para você ver o tanto que a prova do Enem pode ser tranquila. Porque a letra A você não pode associar porque não tem nada a ver com as Nações Unidas. A letra C não tem nada a ver com o FMI. A letra D, eu não posso falar, olha só, Movimento Internacional Socialista, de países que são estritamente capitalistas ou que, se foram capitalistas, se abriram ao capitalismo, principalmente recentemente, que é o caso chinês, porque esse era socialista, mas ele se abriu ao capitalismo a partir de 78. Então é incongruente, não tem sentido. Então eu já ficaria direto entre o E e entre o B de bola, porque os outros eu eliminaria. Mas olha o que ele diz no E, Banco Central do Sul. Por que do Sul? Se a China está no norte, se a Índia está no norte, então eu já eliminaria esse também. Somente vai sobrar a letra B de bola, o novo Banco de Desenvolvimento. Qual que é a ideia disso? Olha só o mapa dos BRICS. Olha a questão de estar parte no sul, parte no norte. Então você não pode pensar, que seria um Banco do Sul. Não faz sentido. Segunda situação para você entender. O que está sendo criado? Um novo Banco de Desenvolvimento. Isso é uma alternativa a esses países que em situações de crise ou de instabilidade econômica não necessitariam recorrer ao Fundo Monetário Internacional, porque teriam um banco próprio. Então esse, inicialmente, iria surgir com um fundo de 50 bilhões, para que, no caso de necessidade, esses países pudessem recorrer, criando uma relativa autonomia em relação ao Fundo Monetário Internacional, que é comandado pelas economias centrais do eixo norte. Destaque para o maior acionista, que é os Estados Unidos da América. Então é uma alternativa que está sendo criada. Muito importante lembrar que os BRICS não representam um bloco econômico, porque não há tratado que ratifique essa condição. Desse modo, o NBD, o novo Banco de Desenvolvimento, seria um primeiro passo para, numa situação futura, pensarmos em um cenário de bloco econômico. Porque para ser um bloco econômico é necessário termos tratados internacionais que ratifiquem essa condição, aprovados pelos diferentes países membros.
Sobre esse tema, meus amigos, nós temos uma videoaula riquíssima tratando sobre essa temática. E por que você não está por dentro? Está perdendo tempo. Então você vai lá, se inscreve no nosso canal, vamos seguir as nossas videoaulas, vamos curtir, comentar e pedir qual temática que você gostaria que fosse abordada. Atendemos você. Um grande abraço.